Olá. Bom, na primeira parte da nossa exposição, eu quero falar com vocês sobre algumas premissas, alguns aspectos que têm que ser por nós levados em consideração se nós queremos compreender o que se compreende pelo processo civil moderno, digamos assim, os valores que influenciaram o legislador quando ele fez o Código de Processo Civil de 2015, desde o anteprojeto, depois do projeto e agora o código está em vigor. Mas para compreender isso, para compreender essa construção, a gente tem que entender também o direito material, ou seja, as regras de direito material que são usadas e aplicadas na construção da solução jurídica através do processo. E para que nós compreendamos essas regras de direito material, nós temos que compreender também o contexto social e econômico em que vivemos. Eu vou voltar um pouquinho, porque para compreendermos o que estamos falando agora, nós temos que entender também as bases que influenciaram os estudiosos quando da formulação, da elaboração do Código Revogado e assim também de muitas das teorias que determinaram, né, como nós compreendíamos ou compreendêssemos algumas das categorias fundamentais do processo. Então, o que era direito de ação, o que era processo, o que era jurisdição, tá certo? Então, a gente vai percorrer um caminho. Esses vídeos que eu preparei para vocês, eu não fiz eles com o propósito de aprofundar a matéria, mas de tê-los como um roteiro, para que depois, na sequência, em cima de cada um desses pequenos vídeos, a gente comece a discutir mais a respeito, tá certo? Bom, em primeiro lugar, nós temos que compreender o cenário. Por que nós temos que compreender o cenário? Porque, de uma maneira bastante singela, inclusive tomando aquele conceito de lide do Francesco Carnelucci, como é que ele definia lide lá atrás? Lide, e ele escreveu isso no começo do século passado, né? Lide, conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Esse conceito está errado? Alguns autores criticam a concepção do professor Francesco Carnelucci, mas na verdade eu pessoalmente não considero que esse conceito está errado. O que sucede é que os elementos que estão ali alinhados, né, nessa definição do Francesco Carnelucci, esses elementos se modificaram. Veja, ele fala em conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida e insatisfeita. Ora, os interesses dizem respeito a bens jurídicos. O conceito de bem jurídico mudou ao longo do tempo. Então, por exemplo, era talvez algo despropositado para muitos falar em bem jurídico ambiental no começo do século passado. Eu me lembro que durante ali os anos 80, por exemplo, e até após a Constituição de 88, isso foi polêmico, a despeito de a Constituição prever isso textualmente, discutia-se sobre a existência do dano moral, assunto polêmico até hoje, mas antigamente chegou-se a discutir se o dano moral existia, né, como tal. Então a gente percebe que isso foi se modificando ao longo do tempo. Então, o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida e insatisfeita, ele persiste, só que ele vai se ajustando, né, em atenção aos bens jurídicos que vão surgindo ao longo do tempo. Então, bens jurídicos coletivos ou difusos, bens jurídicos oriundos do direito de família, né, bens jurídicos relacionados a contratos que nós entendíamos de uma determinada maneira lá atrás, que hoje nós entendemos de uma maneira diferente. E por que isso aconteceu? Veja, a sociedade antigamente, e isso foi o que informou o legislador quando ele fez o Código de Processo Civil de 73, por exemplo, e aparentemente muita gente pensa como se ainda estivéssemos à luz do Código de 73, o Código Revogado, mas a sociedade era relativamente estável, relativamente estática, né? Os bens jurídicos eram marcadamente conhecidos. Eu me lembro de uma pesquisa que foi feita na metade do século passado, em que se dizia que grande parte dos litígios diziam respeito a questões de sucessões ou disputa de propriedade para lá e para cá.
Então, a variação das lides, a variação dos conflitos era relativamente singela, se compararmos com o que acontece nos dias de hoje. Quando eu estava na faculdade de Direito, já faz bastante tempo, ali nos anos 90, começo dos anos 90, discutia-se, por exemplo, o que era família à luz da Constituição de 88, e começava-se então a pensar na união estável, né? Veja, uma coisa interessante, porque essa noção de união estável é muito marcante e recente na nossa história jurídica, né? Esse reconhecimento, tal como está ali na Constituição, e depois foi evoluindo. Mas não se falava, por exemplo, em união entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, só para vocês compreenderem como os bens jurídicos vão se modificando. E por que os bens jurídicos vão se modificando? Por causa dos outros valores que vão informando a sociedade e, consequentemente, isso vai determinando o modo como o direito material, e aqui eu insiro a própria Constituição Federal, o Código Civil, outras leis que nós chamamos de direito substantivo ou direito material, vão construindo, o legislador vai arbitrando, digamos assim, soluções gerais aplicáveis a esse caso. Agora, se antigamente nós tínhamos uma sociedade relativamente estável no sentido de que as coisas não se modificavam com muita rapidez, né? Então eu conseguia estabelecer uma noção de contrato ou de características de contrato, eu conseguia estabelecer uma noção de direito de propriedade, eu conseguia estabelecer uma noção de um conceito de família, por exemplo, só para ficar nos temas aqui relacionados a direito privado, né? De uma maneira relativamente estável e duradoura, né? Passavam-se anos, talvez, quem sabe décadas, e nós não víamos, né, uma mudança muito grande no modo como as pessoas contratavam, no modo como as pessoas se relacionavam com suas famílias, no modo como as pessoas viam o Estado, no modo como a administração pública se portava, no modo como eram estabelecidos os tributos, né? Agora, com o passar do tempo, alguns valores, né, que dizem respeito à vida das pessoas, mas não eram necessariamente considerados valores jurídicos, eles vão entrando no cenário jurídico, né? Eles vão transpondo, digamos assim, esse ambiente que é relacionado à moral, não moral no sentido de como uma pessoa é moralmente, não disso. Eu estou me referindo aqui a aspectos da vida das pessoas que não são disciplinados pelo direito ainda. Então, por exemplo, até bem pouco tempo atrás não se imaginava, como mencionei, na existência, não se discutia muito sobre a existência de direito ambiental. Muitas faculdades não tinham a disciplina de direito ambiental. Eu sou da primeira turma na Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Maringá que teve a disciplina de direito ambiental, né? Eu lembro de autores que escreviam sobre direito civil lá atrás e diziam assim, exemplos de bens jurídicos e exemplos de bens não jurídicos. Bem jurídico pode ser apropriado economicamente, etc. Exemplo de bem que não é jurídico, o ar que respiramos, né? Então, vejam, não estou falando que esses autores estão errados. Talvez hoje, se eles sustentassem isso, estivessem errados. Mas durante muito tempo, quando se fazia uma distinção entre bem jurídico e bem não jurídico, citava-se como exemplo de bem não jurídico o ar que respiramos. Isso, evidentemente, não faz sentido. Pelo menos não faz sentido nos dias de hoje. Eu posso até dizer que isso tinha razão de ser quando nós vivíamos em um contexto social, um contexto econômico, em que os bens existiam em abundância. Lembra do conceito do Carnelucci que eu acabei de mencionar? Ele fala de conflito de interesses. Quando é que surge um conflito sobre determinados bens? Quando os bens são escassos, né? Então, à medida em que alguém retira um bem de mim, à medida em que determinado bem se torna escasso, aí surge o conflito, né? No caso dos bens ambientais acontece isso. E nós fomos avançando, me parece que o direito ambiental é um exemplo típico disso, nós fomos avançando um monte, né? De modo que, por exemplo, há pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal decidiu
sobre a constitucionalidade da vaquejada. A vaquejada, que alguns chamam de esporte, outros chamam de manifestação cultural. Vocês podem pesquisar aí no YouTube, né, sobre como é que acontece a vaquejada. Né? Uma pessoa corre atrás ali em cima de um cavalo, corre atrás ali de um bezerro, por exemplo, laça o bezerro, tem que derrubar o bezerro, puxa pelo rabo, etc. e tal. O Supremo Tribunal Federal, quando foi deliberar sobre a constitucionalidade da vaquejada, discutia sobre a dor do animal. Eu lembro de um dos votos ali, eu estava assistindo o julgamento pela televisão, eu lembro de um dos votos de um ministro, em que o ministro falava da agonia do animal. Então vejam, esses aspectos, que eram aspectos até bem pouco tempo atrás, presentes apenas nuances morais, digamos assim, da vida das pessoas, valores que não eram valores jurídicos, com o passar do tempo, eles passam a ingressar, né, no discurso jurídico. Veja, por que eles passam a ingressar no discurso jurídico? Porque as pessoas começam a se importar com isso, a sociedade começa a dar valor a esse tipo de fenômeno, isso começa a ser disciplinado pelas regras de direito material, né? Ou o intérprete, aplicador do direito, começa a enxergar na nossa Constituição Federal, né, uma disciplina a respeito disso, ainda que de uma maneira geral, ainda que de uma maneira não minuciosa, mas a Constituição Federal vai, de algum modo, abarcando todos esses fenômenos, e a gente vê o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os juízes, né, e nós, advogados, movendo demandas relacionadas a esses temas que, se estivéssemos, por exemplo, no início da década de 70 do século passado, as pessoas ririam de nós, né? Então percebam, o momento em que nós vivemos, e sobretudo esse momento posterior à Constituição de 88, posterior ao Código de Defesa do Consumidor, posterior ao Código Civil de 2002, né, sobretudo após a virada do século, né, ou do milênio, se preferirem, é uma sociedade marcada por uma alta complexidade, no sentido de que eu já não posso mais me satisfazer com a análise apenas de aspectos puramente jurídicos, né, dos fenômenos. Então, no direito de família é cada vez mais relevante o estudo de aspectos da psicologia das pessoas, etc. No meu escritório, né, no nosso escritório aqui, a gente advoga hoje, né, em mais ou menos 150, 200 processos de recuperação judicial de empresa. E a todo momento nós discutimos conceitos econômicos, né? Então, o bom advogado, para atuar na área e cuidar bem de processos relacionados à recuperação judicial de empresas, ele tem que ter noções, no mínimo, básicas relacionadas à economia, né? Então, a sociedade ela se mostra de uma maneira cada vez mais complexa, né? Antigamente, eu me lembro de um exemplo. Quando eu era criança, as pessoas comentavam, né? Poxa vida, eu cresci em cidadezinha do interior. Eu cresci numa cidadezinha bem pequenininha e tinha muito pouca gente. E eu lembro assim que eu via os mais velhos, né? Eu era jovenzinho ainda, eu via os mais velhos e falava assim, fulano de tal, com quem será que ele vai casar? Com Beltrana ou com Ciclana? Porque não tinha muita opção. É engraçado isso, né? Hoje em dia, meu Deus do céu, né? A sociedade é cada vez mais inundada de pessoas, a gente conhece um monte de gente, né? Não é mais o fulano de tal ou a beltrana de tal. A noção de relacionamentos se modificou totalmente, né? De modo que a sociedade é cada vez mais complexa. E vejam, não apenas no sentido de complexidade, para nos referirmos aqui a aspectos da vida que vão inundando, né, o nosso dia a dia, e portanto o direito acaba disciplinando esses pontos. Mas também no sentido de que os elementos que integram a vida social, eles vão se modificando rapidamente, né? Antigamente, citar um exemplo, lógico que isso tem muito a ver com a sociedade capitalista, mas antigamente a pessoa comprava um veículo e ficava com esse veículo a vida inteira, né? A pessoa comprava, não sei, um aparelho televisor e ficava com aquilo a vida inteira. Hoje em dia,
Se o sujeito tem um aparelho de celular e não troca de aparelho de celular uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, ele acha que ele tem algum problema, porque a todo momento surge uma versão nova do aparelho de celular e etc. e tal. Vejam, nós vivemos, de acordo com os teóricos, né, os filósofos, sociólogos, diante de da sociedade da urgência. Eu prefiro a expressão fugacidade. Fugacidade no sentido de que parece que as coisas estão fugindo de nós. Não sei se vocês já experimentaram essa sensação. Se você fica, sei lá, 1 dia ou 2 dias sem ouvir o noticiário, sem acessar os sites de notícias, você tem a impressão de que você está totalmente fora do mundo. E é verdade. Por quê? Porque as coisas mudam muito rapidamente, né? As coisas mudam o tempo todo. Hoje em dia, os contratos já não eram como eram antigamente, as relações sociais familiares não eram como eram antigamente. Então, tudo muda muito rápido o tempo todo. Há alguns anos, isso já faz algum tempo, 10 anos atrás mais ou menos, eu recebi um cliente no escritório e ele tinha que mover uma ação contra um réu que tinha a ver com a instalação de um abatedouro de aves. Era um valor muito grande na época e aquela pessoa tinha que providenciar um investimento, etc., para construir esse abatedouro de aves. Esse empresário, a empresa dele exportava, né, para a China, a Europa, né, Oriente Médio, etc. Daí ele disse para mim, em quanto tempo sai uma definição a respeito disso? Em quanto tempo sai a sentença? Eu disse, olha, esse processo pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos. Né? Ele disse, olha, então eu quero fazer um contrato com você da seguinte maneira. Se não sair uma definição dentro de 30 dias, a gente desiste do processo. E eu disse, por quê? Ele disse, Medina, eu não posso esperar uma definição para daqui 5 anos. Porque daqui 5 anos, dizia ele, eu nem sei como é que vão estar as exportações, as relações contratuais, né? Eu não sei nem se vai ter carne, se as pessoas vão consumir carne. E vejam, ele não estava errado, né? Porque as coisas mudam muito rapidamente. Então percebam, isso vale para esse exemplo que eu mencionei, como vale para a nossa vida. A sociedade do descarte, né? E isso esse sentimento vai invadindo a nossa mente e vai repercutindo inclusive no modo como nós nos relacionamos com as pessoas, né? Enfim, então essas características, me parece que isso é uniforme entre aqueles que estudam a sociedade moderna, são predominantemente complexidade e fugacidade. As relações sociais cada vez mais complexas, no sentido de que eu não tenho mais um contrato que eu faço com o banco, né? Eu advogo aqui na área de direito empresarial e direito bancário. Hoje tem um monte de tipos de contrato. Antigamente a gente tinha 1, 2 tipos de contrato que a gente executava, agora tem um monte. Contratos feitos internacionalmente, né? Então a instituição financeira, como uma empresa aqui do interior do Paraná, faz um contrato que é celebrado nos Estados Unidos, né? E feito em inglês, e a gente vai executar o contrato aqui no Brasil. Então percebam, a sociedade da complexidade, tudo tem nuances diferenciadas, né? E isso vale para todos os aspectos da vida das pessoas, das empresas, do próprio Estado, né? E também esses aspectos dizem respeito a pontos da nossa vida que não são estáveis. Tudo muda o tempo todo, né? A todo momento. Alguns autores gostam de usar uma expressão para designar esse momento que nós estamos vivendo. Alguns chamam de pós-modernidade. Outros, inclusive um autor que eu vou citar daqui a pouquinho, Zygmunt Bauman, usa uma expressão chamada modernidade líquida, no sentido de que tudo é fluido, né? No sentido de que eu não tenho mais aquelas coisas sólidas, entre aspas, né? As amizades são assim, os contratos são assim, as relações sociais em geral estão assim. Isso gera um monte de consequências, como nós veremos aqui em diante. Eu gosto de citar um exemplo, é uma notícia, veja, é uma notícia de 2016, que foi veiculada nos jornais, e o problema existe até hoje, né? Não é uma questão, não é um ponto superado, que é o das uniões poliafetivas. Nessa notícia aqui de 2016,
Né? Vejam, está escrito ali, Nancy Andrighi, que é ministra do STJ, na época ela cuidava do tema lá no CNJ, anunciou medida que vai dar o que falar, recomendou que cartórios do país suspendam a emissão de registro de uniões poliafetivas. Motivo, não está claro como devem ser tratadas nessa configuração questões como sucessão, previdência e poder familiar. De acordo com ela, é necessário discutir com profundidade esse tema tão complexo e que extrapola os interesses das pessoas envolvidas na relação afetiva. Interessante isso, não? Por quê? Percebam, notícia de 2016 e até hoje nós não temos uma disciplina satisfatória desse tema. Né? É um exemplo de como nós estamos tratando dos aspectos da vida das pessoas e o direito tentando entender como disciplinar isso. Vejam, o legislador, ao tentar disciplinar esses aspectos da nossa vida social, ele não consegue, ele não dá conta. Né? O legislador não dá conta, por conta da tamanha complexidade, né? E a rapidez como esses aspectos relacionados a esses problemas todos vão se modificando. Na primeira parte dessa exposição, eu falava da mudança pela qual passou a sociedade nesses tempos mais recentes, e ficou um trecho, porque o vídeo cortou, ficou um trecho que eu não consegui concluir, e eu vou passar agora para vocês. Eu já citei esse autor, o Zygmunt Bauman, e é interessante porque ele, falando desse momento em que vivemos, né, ele diz o seguinte: no momento nós estamos em um interregno. Um interregno que significa simplesmente que a antiga maneira de agir não funciona mais. E novos modos de agir ainda não foram inventados. Esse é o interregno. Olha só que interessante. Ele escreveu isso há alguns anos, há poucos anos. Mas antes de tudo isso que a gente está vivendo, ele dizia, olha, o modo como a gente resolvia os problemas já não é mais adequado para resolver os novos problemas. E o modo como os problemas têm que ser resolvidos ainda não foram inventados. Então, duvidem se alguém, inclusive para a área do direito, disser a solução correta ou o método correto é esse, porque ninguém sabe. Nós estamos em um interregno. E vejam, se isso era assim, ainda no contexto em que esse autor disse isso, há uns 3, 4 anos, o que dirá hoje? Sabe que nesse momento, nesse contexto que nós estamos vivendo agora, da pandemia da Covid-19, do coronavírus, os filósofos, os sociólogos, os teóricos, né, eles não estão se entendendo. Eu fiz um cotejo, até mandei, eu coloquei na internet para vocês uma obra que foi disponibilizada gratuitamente, né, pelo editor, que reúne vários artigos de vários teóricos aí, sociólogos, filósofos, etc. Né? E eu separei aqui um comparativo entre dois dos autores que ele cita ali. Um é o Slavoj Zizek e um outro autor sul-coreano, que eu não sei se eu vou falar direito, mas se chama Byung-Chul Han. Suponho que seja assim, ou aproximadamente assim a pronúncia do nome desse filósofo. Um é esloveno, o outro é sul-coreano. E outros tantos estão ali naquela obra. Eles não se entendem. Nenhum desses pensadores tem, ou nenhum deles está, digamos assim, em absoluta coesão com o que o outro está dizendo. Eles estão, cada um, opinando, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Né? Vejam, se vocês compararem o que dizem esses dois que eu mencionei há pouco, né? Um deles diz assim, o vírus derrubará o populismo nacionalista que busca fechar fronteiras e fomentará a cooperação mundial. Né? Esse é o Zizek. O outro autor diz assim, né? Esse vírus nos afasta e nos individualiza. Não gera nenhum sentimento coletivo forte. Cada um se preocupa com a sua própria sobrevivência. Então percebam, depois vocês comparam aí o que cada um desses autores diz, percebam que realmente eles não sabem o que vai ser o futuro. E um outro autor, chamado Harari, Yuval Noah Harari, que eu também estou colocando aqui para vocês, esse autor, muito claramente,
ele confessa, entre aspas, que não sabe o que vai acontecer. Olha só o trecho que eu coloquei para vocês. A humanidade precisa fazer uma escolha. Iremos percorrer o caminho da desunião ou adotaremos o caminho da solidariedade global? Se escolhermos a desunião, a crise não apenas se prolongará, mas provavelmente resultará em catástrofes ainda piores no futuro. Se escolhermos a solidariedade global, será uma vitória não apenas contra o coronavírus, mas contra todas as futuras epidemias e crises que possam assaltar a humanidade no século XXI. Então, pessoal, o que resta? A sociedade vinha se modificando muito intensamente nos últimos tempos. Isso acabou fazendo que todos reconhecêssemos que essa nossa sociedade é cada vez mais complexa, né? E nela tudo muda muito rapidamente. Esse momento que nós estamos vivendo hoje é um momento especial, né? O que me parece certo, e que todos esses autores também concordam, é que o mundo, como nós conhecemos até alguns meses atrás, até bem recentemente, não existe mais. Né? Eu estava vendo aqui hoje, eu estou gravando esse vídeo agora pela manhã, 23 de abril, uma reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo, que eu achei interessantíssima, né? Em que um empresário, proprietário de uma rede de moda, de tal, ele disse o seguinte, olha, a reportagem diz assim, a despeito da pressão que o comércio vem fazendo sobre governos estaduais, etc., as primeiras experiências em cidades que já tomaram algumas medidas de reabertura não são animadoras, segundo os lojistas. Diz ele, acho que dá menos prejuízo ficar fechado, está às moscas, eu esperava algo muito melhor. Depois eu passo o link da reportagem para vocês, mas ele é dono de uma rede nacional de moda de roupas, né? Vejam, a sociedade mudou. O modo como as pessoas vão fazer contratos de agora em diante é diferente, o que as pessoas consomem vai ser algo diferente, os veículos que as pessoas compram vão ser diferentes, as viagens, inclusive internacionais, não vão ser mais como eram antigamente, a ida a restaurantes. Isso que a gente está fazendo aqui, será que veio para ficar? Será que a partir do momento em que o surto estiver controlado, nós vamos viajar para se reunir numa localidade e nós 10, 20 estarmos numa sala conversando? Se o mecanismo de aula à distância funcionar bem e for satisfatório, né? Então vejam, a sociedade que nós tínhamos até fevereiro deste ano 2020, não existe mais. As mudanças que talvez a tecnologia, né, as relações humanas, a automação, as mudanças que talvez nós fôssemos experimentar em 5, 10, 20 anos, elas estão se acelerando. Então, num período de 6 meses, no máximo a 1 ano, a gente vai ver uma transformação que nós estamos vendo, e nós viríamos isso acontecendo em 10, 20 anos, a gente vai ver acontecendo dentro de 1 ano. Né? É inegável que isso tudo repercute para nós no direito processual civil, mas antes no direito material. Disso eu vou falar no próximo vídeo.